Oi, irmãos, tudo bem? Bom dia, feliz sábado. Eu tô ligado aqui porque às 5 para as 10 caiu a net, sem motivo algum. Ela tem funcionado brilhantemente todos os dias, a noite toda, a manhã toda, mas 5 para as 10 ela caiu. E eu vou ter que transmitir pelo 4G aqui do computador. Louvado seja Deus. Eu estou olhando aqui ver se ela volta. Se ela voltasse, eu iria para o notebook, que a qualidade é melhor, ele é horizontal, mas não vamos nos preocupar. Se está dando para fazer por aqui, faremos por aqui. Então sejam bem-vindos, viu? Muito bom dia. Que o teu sábado ensolarado, pelo menos aqui em Americana, o dia está lindo de morrer. Está tudo perfeitamente agradabilíssimo. E eu fico feliz com a nossa participação. Por quê? Como sábado é um dia especial, é um dia onde o nosso encontro e reencontro com Deus é de uma forma diferenciada, porque é um dia que Ele escolheu para estar conosco 24 horas, é uma vontade dEle, uma escolha dEle, é um propósito dEle. E quando eu me rendo aos propósitos dEle, eu tenho as minhas bênçãos. Eu não digo bênçãos financeiras, de saúde, até que vem também, mas a melhor é o amor, né? É o amor que a gente é conquistado, um amor que nos conquista, que nos ensina, um amor que nos permeia para nos fortalecer. E por que eu estou dizendo isso? E eu vou fazer uma introdução. Eu não vou falar de coronavírus precisamente, mas na introdução eu sou obrigado a falar alguma coisa a respeito, porque se nós, adventistas, não falarmos, as pedras falarão. E se elas falarem errados, muitos pagarão o preço. Então, nós não temos que nos intimidar com a ferocidade, a raiva, o ódio, com o que vem se manifestando alguns na internet. São a minoria, é que a minoria faz muito barulho, e nós, como maioria, não sair de casa, cuida da sua família, é a grande maioria, graças a Deus, mas é uma grande maioria silenciosa. Então nós temos que de alguma forma nos posicionarmos. Então a introdução é rápida, porque eu estava pensando na época da AIDS, vocês se lembram? Muitos religiosos, muitas pessoas como essa minoria gritavam que a AIDS não era tudo isso, que não precisava usar camisinha, que era mentira de um veículo, mentira médica, e que a AIDS não tinha tanto potencial, que o mundo estava ficando louco, ficando neurótico, e nós pagamos para ver. E foi muito ruim, até que se encontrassem as vacinas necessárias, os medicamentos necessários, para que parasse a pandemia e houvesse um controle para com as vidas humanas. Muito bem, então esse é um ponto importante. O segundo ponto importante, eu anotei aqui hoje, e Deus diz que nada que ficar oculto que não seria revelado. E muita gente pensa que é só pecado. Vai ser revelado porque o irmão adulterou, vai ser revelado porque o irmão desviou, não pagou imposto, vai ser... A mente religiosa só pensa nisso. Ela não pensa numa amplitude de Deus, de que as coisas poderiam e deveriam e vão ser reveladas também nesse sentido. Nada fica oculto.
O que é oculto? Essa doença. Ela está oculta. Nós não sabemos o que fazer. Qual o parâmetro que eu, como cristão responsável, tenho que medir? Quais as informações que eu recebo de órgãos competentes para que eu tome posições na minha vida, na vida da minha família, e posições para com os que eu amo e os que eu me preocupo? Esse é o principal ponto. Tanto é que a gente não vê pastores da nossa igreja mandando você ir para a rua, mandando você voltar para o trabalho. Você não vai ver, porque eles têm consciência humanitária cristã de que isso é uma loucura. Aí você ouve um vídeo de um médico, de uma médica, de alguém que pirulitou, e começa a disseminar o genocídio em nosso meio. Por que eu falo genocídio? É querendo te levar à morte. Ninguém está preocupado com o pobre. Essa minoria, igual hiena faminta, louca para destilar o seu ódio, e nós vamos falar sobre isso dentro da Bíblia, não sobre essas pessoas coronas, o que mentalmente, psiquicamente faz essas pessoas tomarem esse tipo de atitude. Hoje na Itália e na Espanha morreram quase 1000 pessoas, um dia. E para quem não tem informação, vai e novas e boas informações. A Itália tomou essa postura de que essa minoria vem tomando. Saiam para trabalhar, porque a economia vai matar vocês, porque se vocês não trabalharem vai virar um caos. Começa a inverter a realidade que é o corona para a irrealidade do caos social e econômico. Por que em realidade? Porque é essa hora que o governo tem e deve interferir. Porque hoje chegou a vez do povo, é a primeira vez, cara, que o povo precisa do governo, no sentido real, epidêmico, no sentido de salvar da morte, de tirar um povo sofrido, pobre, que vive aglomerado num barraco com 7, 5, 6, 7, 8 pessoas e com idosos todos juntos. Você imagina os jovens saindo para trabalhar, para trazer comida, ele vai trazer, é o corona, ele vai trazer morte para dentro de casa. Isso é fato. Os Estados Unidos já tem mais de 100 mil casos e agiu como muitos estão tentando agir hoje. Hoje nós estamos no dilema do médico e o monstro. Ou você acredita na Organização Mundial da Saúde ou acredita nos monstros? Eu prefiro acreditar no que está ocorrendo, nas verdades que vem acontecendo. E tem outra coisa, as informações podem sim estar adulteradas, não em favor de, mas até para esconder, para que não dê pânico no mundo. Porque hoje as mortes que vêm ocorrendo é de problemas de pulmão, pneumonia, e não são citadas nas mortes como coronavírus. Então isso não é para apavorar, isso é para nos alertar. Até porque nós seguimos e servimos a um Deus de Israel. E quando Deus diz, saia da cidade em profecia, Ele está mandando, saia para a rua, porque se você ficar, você vai morrer. E isso ocorreu em Jerusalém. O povo, ou uma parte dos rebeldes, não saíram. E aqueles que tinham o Espírito Santo de Deus, ouviram a voz de Deus e saíram de Jerusalém, salvaram as suas vidas e a vida das suas famílias. E os que ficaram pagaram tragicamente o preço dos mais terríveis de toda a história da humanidade. Mas Jesus avisou, saiam de Jerusalém, saiam de Jerusalém. Agora, quando Deus diz, fique em casa porque a praga vai passar e vai matar milhões e milhares de pessoas, Ele está dizendo, fique em casa, ouça a voz de Deus, não ouça essa minoria que está desconectada psicologicamente. Não tenham medo do enfrentamento, porque eu, quando eu coloco a minha posição, eles, 8, 7, a minoria, eu tenho mais de 5 mil pessoas, mas esses 7, 8 entram me avacalhando, me xingando de comunista, me xingando que eu não sou crente, que eu não devo subir no púlpito para pregar, com uma força de intimidação
que ao invés de me intimidar, me alegra, me fortalece, me faz ver que quão certo eu estou. Então não tenha medo da intimidação desse pequeno grupo. Deus nunca se sentiu intimidado. Os apóstolos, os discípulos nunca se sentiram intimidados, e quando sentiram, tomaram a reprovação do Senhor. Aí muitos vêm dizendo: mas isso é hipocrisia, você bota o Guari para trabalhar, você bota a padaria para abrir, os médicos para trabalharem. Então, se é assim, então que vá todos. Olha a loucura e a insanidade de uma colocação dessas. Aí eu lhe pergunto: quando está pegando fogo num prédio, então os bombeiros não podem entrar porque eles correm risco de vida. Se há a essência, a necessidade de uma comunidade, de algumas ações de trabalho, ela tem que ser executada. A polícia, os médicos, enfermeiros, padarias, supermercados. Cabe a nós termos um controle. Eu chego no elevador, tem 2, 3 pessoas esperando, eu falo: subam, gente, eu subo depois com a minha filha. Qual o problema? Eu chego no mercado, está aglomerado, lotado de gente, eu espero, vou em outro horário. Não está aglomerado a todo momento, a toda hora. Nada que esteja oculto não será revelado. Deus vai revelar. Nós estamos em quarentena, nós estamos num momento de cuidado. Aqueles que não tomaram o cuidado, que quiseram fazer um trabalho vertical, como a Inglaterra, como a Espanha e a Itália, que nem vertical foram, acharam que era uma besteira, estão pagando o preço. O líder, o governo da Itália, hoje chora e pede perdão para o povo por ter errado da forma que errou. E está tentando salvar o quase que insalvável, porque ele contaminou quase que o país inteiro. E hoje, quando você tem 1000 mortes num dia, aí vem os brasileiros dizendo que nós não temos 400 mortes, então vamos para a rua, ou seja, vamos para a rua para nós chegarmos a 4.000 mortes. Não vá nessa conversa, não entre nessa estranhez. Quando eu fui contra o que o presidente Bolsonaro falou, eu seria contra se fosse o Lula, a Dilma, o Collor. Se fosse o presidente da Associação Adventista, eu seria contra. Mesmo que eu pagasse as sanções como rebelde, mas eu faria os vídeos e o pouco grupo que eu consigo atingir, eu os atingiria para que eles pudessem propagar a realidade, a verdade, a vontade de Deus e os cuidados a serem tomados para a saúde do nosso povo, da nossa família, dos nossos idosos. Não temam a pressão. Eles são baixos. Eles não têm força, sabem que estão errados e querem te atingir por baixo. Querem tirar a tua força. Querem dissimular um viral na internet para que você recue e atenda o clamor de uma insanidade mental nesse momento. Eu estou falando desse momento. Eu não estou acusando todo mundo de ser insano, não. Eu estou falando do atual caso e do atual problema que nós estamos gerando. Aí você vê uma disseminação de vários empresários em várias capitais com seus carrões, com as suas caminhonetas, saindo na rua, buzinando e pedindo a volta do trabalho. Aí eu lhe pergunto, por que eles não fizeram isso a pé? Por que não saíram dos seus carros, não deram as mãos? Porque não tem problema. Não, mas vamos ter o cuidado. Então, mas sai a pé. Se você está mandando alguém sair, você é o primeiro a dar o exemplo. Faça uma caminhada a pé, todo mundo, depois volta para casa para visitar a vovó e a mamãe. Você está compreendendo a gravidade? Jesus diz em Mateus capítulo 5, ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Verso 13 e 14. Mas se esse sal perder o sabor, não tem como restaurar, não servirá mais, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Depois ele conclui: vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída em um monte. E também ninguém acende uma luz, uma candeia, e a coloca debaixo da cama. Ao contrário, você coloca num lugar alto para que seja iluminada toda a casa. Assim brilhem a luz de vocês entre os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Talvez nós estamos perdendo a maior oportunidade do planeta de levarmos esse amor às pessoas. Eu não posso ficar em casa brigando. Algumas pessoas levam para o lado político, né? Que você é esquerdopata, que você é comunista, que você é isso, você é aquilo, porque você não é a favor do presidente. Que você é isso ou aquilo, ou deixa de ser isso ou aquilo, porque você quer que as pessoas fiquem em casa. Cada um pense o que quiser. Mas Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Qual as necessidades hoje de comida, de luz, de pagar contas, que está e vai começar a acontecer no Brasil? Muitas, muito bem. Qual a possibilidade da igreja poder ajudar os irmãos e as pessoas? Muitas. Você entende que o evangelho foi trocado hoje. O evangelho, infelizmente, não é mais introduzido na mente do povo em geral como esse amor que você é a luz do mundo. O evangelho foi trocado pela prosperidade, pela cura, pela política. O evangelho deixou de ser evangelho. A guerra e o ódio que está sendo disseminado na internet cai num confronto totalmente desafiador no sentido daquilo que Cristo nos ensina para nós sermos a luz do mundo. Se vamos ficar em casa ou se vamos sair, o que importa é o amor, a atenção e os cuidados que temos que ter com o ser humano, com o povo da nossa igreja. Só há união quando há o Espírito Santo, senão vira guerra, senão vira essa pataquada. As pessoas com ódio, destilando ódio. Você não pode ser contra elas porque tem que ser assim, tem que ser assado. Eu dou a minha opinião convicto do que eu estou falando, mas ninguém é obrigado a me ouvir. A Organização Mundial da Saúde e todos os presidentes, que pelo menos os que eu ouvi, estão isolando pessoas como o único remédio no momento. Aí entra a fé. Mas o que eu vou comer? Mas o que eu vou beber? Você é a luz do mundo. Isso é besteira. A minha fé está pautada no trabalho. Se eu trabalho eu como, se eu não trabalho eu não como. Eu concordo, desde que não haja uma pandemia que possa te levar à morte, levar a tua família à morte, fazer com que você leve muitas outras pessoas à morte. Esse não é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus vai cuidar de você, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se eu estou aqui em casa, não estou trabalhando, não estou com a minha renda necessária, eu tenho que confiar em Deus. Isso é fé. Ninguém está deixando de ir para a rua trabalhar porque é vagabundo. Aí muda. Aí a história do que eu tenho que trabalhar para trazer sustento em casa é válida. Ela é válida, porque aí a fé não se mistura com o que você tem que fazer. Ao contrário, a fé, ela é unida com as coisas que você deve fazer. Mas nesse caso não. Nesse caso, o mundo, a igreja, está pedindo para nós não entrarmos em aglomeração, não sairmos para trabalhar, louvarmos a Deus, usar as igrejas para fazer o bem, para ajudar as pessoas na comida, nas necessidades espirituais, dentro de um super controle de contato pessoal. Aí a fé entra. Se eu tenho todas essas características a ser usada na minha vida, Deus vai me abandonar, cara? Isso é insanidade. Então eu não posso sair de casa, não posso trabalhar. Aí entro numa ansiedade crônica. Aí entro num conflito interno. Aí eu não consigo enxergar a Deus. Tenha certeza de que você não vai passar fome. Ah, irmão, mas e os outros? Os outros o governo tem que olhar por eles. É o governo que tem, como fez essa semana, eu aplaudi, eu compartilhei
e falei, muito bem, parabéns. É um início, isso é um início, tem que sair muito mais ainda para o povo não ter essa necessidade financeira. Isso cabe ao governo, isso é coisa que a terra, e o governo se diz cristão. Eu não posso julgar se é ou não, o que importa é o que ele tem que fazer. As igrejas evangélicas têm que fazer, os deputados e senadores evangélicos têm que fazer, têm que lutar pela vida humana. Eles não têm que guerrear pela economia humana, mas pela vida, e para a vida estar em pauta, para que ela ocorra, eles têm que agir em prol, pela primeira vez, jogar dinheiro no mercado. O Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares de reserva. Mexa nesse dinheiro, já foi mexido em mais de 90 bilhões, e ninguém sabe, ninguém viu. E por que não mexe mais 90 bilhões e coloque no mercado, nas pequenas e médias empresas e para aqueles que realmente necessitam? Então eu digo, Jesus teve um encontro com o seu povo e olha só, e ele foi contra o governo. Como assim, Sherry, contra o governo? O governo dizia na época que Roma, Nero, era a luz do mundo, que ele que iluminava a terra, era a ele que deveriam olhar, conclamar e se curvar. E Jesus disse, não é a ele, não é o governo, eles não são a luz do mundo, Roma não é a luz do mundo, vocês são a luz do mundo, porque eu sou a luz do mundo, vocês estão comigo e eu estou com vocês, então vocês são a luz do mundo e eu quero que vocês disseminem essa luz, que vocês falem de vida, falem de amor, cuidem de quem precisa, tirem do que você tem, dividam, repartam, para salvar almas, matar a fome, visitar se precisar. Ontem à noite nós fomos levar alguns mantimentos para um circo, que está em Santa Bárbara, gastou todo o dinheiro para implantar o circo, pagou tudo que a prefeitura cobrava, a prefeitura não devolve o dinheiro, e eles estavam lá montados, e como é que iriam comer? Remédio, leite, crianças, uma família, eram 15, hoje estão em 10, e eu fui com o nosso amigo Ronaldo, cantor. Chegamos lá, a alegria da nossa presença foi grande. Mantivemos a distância, demos risada, nos cumprimentamos com o cotovelo, ficamos em alerta. Esse é o trabalho. Eu queria ouvir essa minoria pedir para que você faça esse trabalho. Descarregamos, procuramos deixar de comprar macarrão, arroz, feijão, porque todo mundo compra isso, então nós procuramos partir para um outro viés. Você tem produtos de limpeza, álcool, tantas coisas que as pessoas pobres precisam. Eu vi a Nara, minha querida irmãzinha, nós estávamos conversando, ela que me falou do circo, ela pegando as garrafinhas, cara, de 1 litro, pegando produtos de limpeza e dividindo. Ela colocou na motinho dela e foi lá levar 5 litros para a limpeza do circo. Vocês são a luz do mundo. Nada do que está encoberto não será revelado. Essa doença será revelada. Deus vai prover a saída dela. Mas enquanto não, Deus está querendo alguma coisa. Hoje a humanidade está em confronto consigo. Muitas pessoas estão revendo seus conceitos espirituais, morais. O mundo estava perdido, a política perdida, as pessoas se matando, se degladiando nessa última eleição. Hoje o irmão da igreja falando que você não é crente, cara, a adventista ela é direita, você não é direita, então você não é crente. Então nós estamos chegando, ou estávamos chegando a esse nível de ataques, e hoje não, hoje a reflexão está tomando conta do mundo. Veneza, que era um lugar que eu estive quando morei na Itália, que tinha cheiro de fezes, aquela água em torno de Veneza preta, hoje você vê o fundo, hoje você vê golfinhos nadando em torno, os cardumes voltando ao mundo, os animais que eram decapitados dia a dia, hoje estão nascendo, crescendo,
proliferando, as árvores nascendo, os frutos aparecendo em todo o planeta com apenas alguns meses. Deus tem propósito. Deus testa a nossa fé. Deus não quer que seus crentes, à luz do mundo, sejam irresponsáveis, que gritem e bradem: vocês têm que trabalhar, senão vocês vão morrer de fome. Ele está dizendo assim: vão trabalhar porque Deus não vai cuidar de vocês. Esse é o grito. Saiam para as ruas, voltem, porque eu preciso. Se eu não tiver, eu vou sofrer. Mas você que é a luz do mundo não vai sofrer, porque Cristo cuida de você, porque você é o sal da terra. E como muitos pensam, nós não somos o sal porque nós vamos salgar as pessoas, a palavra, não. Você é o sal porque o sal, ele entra na comida, ele entra como um tempero perfeito, ele invade, ele dissemina dentro daquilo aonde você joga. Por isso que você é o sal, porque você entra na vida das pessoas, você entra cheio de amor, dando vida, sabor, dando esperança, fé e dando equilíbrio mental para as pessoas. É por isso que você é a luz do mundo. Você não é a luz do mundo porque você fica gritando que nem uma desesperada que o presidente está certo, que ele é de direita e ele é de Deus, que você tem que ir para as ruas. Como eu disse, eu repito, qualquer um presidente que estivesse hoje falando isso, eu seria contra. Qualquer um. Mesmo o presidente da Associação Adventista, se ele saísse com esse viés, ele iria ouvir a minha posição, mesmo sendo pequena, mas a minha parte eu faria, em nome de Jesus. Está tudo muito claro. Não há mentira de televisões, não há mentira de imprensa. Não há uma união da Organização Mundial com todos os presidentes, com todos os governadores de um país para mentir para você, porque a China achou que as bolsas não estavam boas. Olha a loucura onde chega. Aí você vai ouvir de tudo. Ainda bem que você vai ouvir, que você tem ouvidos. O tema de hoje é refém da manada. E ser refém da manada eu não quero dizer de forma irônica do que se diz das pessoas que seguem o presidente como gado. Nada a ver com isso. A minha proposição psicológica em cima do que está acontecendo, ela é dentro de um tema existente na psicanálise. Porque as pessoas... Porque não é só quem serve ou segue Bolsonaro. Quando eu digo que é refém da manada, está amplificado. A solidão, ela é muitas vezes a morte para muitas pessoas. As pessoas querem estar na rua trabalhando, elas querem ganhar vida nos agendamentos, nos horários certos, elas querem ter a voz de um comando para elas seguirem. Elas precisam, é uma manada que tem que ter líderes, aquela manada que você acompanha no National Geographic, que elas seguem, elas não têm vida própria, elas precisam estar, se elas saem da manada, elas morrem. Elas não sabem sobreviver. Então entram nessa propagação enlouquecida, ensandecida, para que voltem, por favor, eu não estou suportando, eu preciso da manada de volta. Aí vem um presidente e fala: vamos para a rua, vamos trabalhar. Aí a manada grita: uau, a manada voltou, então vamos voltar para a fila da manada. E não é só bolsonaristas não, são pessoas que sofrem com isso. E quando você fica atento, você vai perceber que 24 das pessoas que seguiam o presidente estão contaminadas. Quantas pessoas foram com ele na comitiva? 26. 24 estão contaminadas, e 2 a mais, o hospital militar está proibido de dizer quem são. E eu vou acreditar que isso é uma gripezinha.
que isso não tem nenhum peso na minha vida e na vida das pessoas. Se na própria comitiva todos estão contaminados e trouxeram e contaminaram dezenas de pessoas, tenho certeza disso. Porque é assim que funciona esse vírus, por enquanto. E a manada precisa viver como manada, ela não consegue se ela não viver dessa forma. Tem pessoas que me procuram, Sherry, eu estou desesperado, eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus do céu, está me dando uma angústia, está me dando, o que eu tenho que tomar, meu coração está acelerado, porque só vivem em manada. Não é pejorativo, é psicológico. Então eu quero que vocês entendam, às vezes está acontecendo isso com você. Isso acontece com quem é de esquerda, acontece com quem é comunista. Não é só com quem é de direita. Acontece com o ser humano. Se ele perde essa agenda de vida, ele perde a vida, o sentido. E como agora ele é obrigado verbalmente a viver, verbalmente e juridicamente, a viver uma vida com ele mesmo, é insuportável. Aí bate o desespero. Sabe por quê? Porque essa pessoa é extremamente dependente da manada. Ela não sobrevive. Ela não consegue respirar. Ela não enxerga um futuro. Ela entra em pânico, em depressão, em convulsão psíquica. E muitos vão para o seu trabalho. Vão. Se são donos, eles vão para o escritório. Mesmo que eles não tenham nada para fazer, mas eles vão mexer, eles vão fuçar, eles vão construir aquilo que ainda não foi vendido para depois vender, mas eles vão fazer, porque eles não aguentam. E eles se medicam e não adianta. Porque estão extremamente dependentes da manada. Mas Deus diz, você é a luz do mundo. Por outro lado, eu não estou dizendo que não temos que ter esse encontro, porque esse encontro é de Deus, o encontro humanitário, o encontro de amor. Não é bom que o homem viva só. Deus promoveu isso para que essa promoção haja uma transformação de caráter e de pessoa. Às vezes eu já convivi com pessoa que eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, não dá para viver com essa pessoa. Mas mal eu sabia que essa pessoa estava me transformando, estava me ajudando, estava mudando meus pensamentos, minha visão, estava aplacando o meu caráter, a minha intolerância, a minha impaciência. E tudo isso Deus fez eu melhorar muito. E quando eu ouço que eu sou a luz do mundo, o sal da terra, e que eu fui transformado numa convivência, porque é divino a convivência, o isolamento humano não é divino, não é divino. E o nosso caso hoje não se trata de questão divina ou não, se trata de vida, de saúde e de não causar mal ao próximo. Deus disse já em algumas vezes para não sairmos de casa até que a morte passe. E ela passou. E vai passar. Quem sabe essa religião hoje não nasça o embrião da humanidade. Porque o que eu tenho aprendido com esses dias é que os lá de cima, os poderosos, estão na mesma situação que eu e você. A tenda deles também estão sendo atingidas. Não há alegria nisso, mas há uma percepção da necessidade de se criar um embrião humanitário. Se não são psicopatas, entenderão o recado e saberão que eles não são nada, que acima deles, da corrupção, da ladroeira, da maldade, da falta de investimento no pobre, no povo brasileiro, existe um Deus no céu, que ele não tem o controle da sua própria vida, que ele não tem o controle da sua família com todo o dinheiro que ele tem, mas que Deus tem o controle de tudo,
Porque enquanto Deus achar que isso vai continuar, vai continuar. Se mais uma semana, mais um mês, eu oro a Ele, para que Ele me ajude o meu povo, ajude o planeta. Eu acho que eu não me lembro de quantas vezes eu orei pelo mundo, pelo planeta, porque eu achava até meio ridículo, né? Eu achava até que era uma oração meio ridícula, meio hipócrita, orar pelo mundo. Cara, antes do culto eu estava de joelho no meu quarto, suplicando ao Senhor, não por misericórdia, porque Ele é misericordioso, mas como Ele pede para eu orar, eu estou orando pelo planeta, pedindo fé e força para o nosso povo, orando por essa minoria, para que eles entendam e se acalmem. Não precisam mudar de opinião, mas que se acalmem, que parem de atacar, que parem de ser duros com as pessoas que pensam diferente. Deus é maravilhoso. E quando eu descubro que eu sou a luz do mundo, eu aprendo que eu consigo viver só. Deus ensinou seus apóstolos, discípulos, seus grandes homens e pequenos homens a viver em comunhão, em comunidade. Mas os grandes homens como Paulo e João tiveram que viver solitariamente em prol do Evangelho. João viveu uns bons anos da sua vida sozinho e não lhe era dado nada, nem água, nem alimento, nada. Por que será? Por que será que eu tenho esses exemplos da Bíblia? Por que será que eu tenho esse formato de vida dos solitários profetas? Do que nós vamos temer se eu sou a luz do mundo? O que você está temendo? Hoje você grita pelos pobres? Reflita se você sempre gritou pelos pobres. Se você sempre lutou na sua igreja para que os pobres sejam atendidos, de fato. Ou você está gritando agora porque politicamente é oportuno para defender a posição de um presidente. Eu não estou defendendo a posição de presidente ou ex-presidente, eu estou defendendo a posição de um órgão competente que me orienta, de uma igreja competente que me orienta e que tudo está dentro do protocolo necessário, e o mundo está me orientando e o mundo está demonstrando o grande mal e o grande perigo que é a verticalização. Vamos trabalhar, vamos para a rua. Não façam isso. Você é a luz do mundo. Se tiver que sair para levar uma cesta básica, um produto de higiene para alguém, Deus seja louvado. Se tiver que, digitalmente, orientar as pessoas a cuidarem da sua família, a confiarem em Jesus, não tema, porque você é a luz do mundo. Você não tem que temer a pressão. O meu Face lá tem uns 8 ou 10 que me massacram. E uma querida amiga falou: "Chefe, estou tão preocupado, porque as pessoas vão tirar da tua credibilidade." Não tiram. Ser humano nenhum tira minha credibilidade. Um amigo meu postou que eu não podia pregar, que eu não devia pregar, porque eu sou um esquerdopata, porque eu sou contra o presidente, que ele tanto venera. O que eu posso falar com uma pessoa dessa? Eu vou me intimidar? Jamais. As pessoas vão me olhar com o rabo do olho? Aí é o caminho escolhido por cada um. Eu não vou agradar as pessoas, eu vou agradar a Deus. Sinceramente, eu me preocupo por elas pensarem assim. E oro, e Deus sabe que eu não oro com hipocrisia, para fingir que eu sou bonzinho, não. E eu subo num púlpito sagrado porque Deus quer. E mente humana nenhuma vai julgar quem eu sou. Mente humana nenhuma.
se eu sou esquerdopata, se eu sou comunista. Ser comunista o que é? Amar gays? Dizer que os gays têm o direito de ter o seu escritório em defesa do segmento deles? Então eu sou. Eu sou. Se eu tiver que ir no escritório deles, a chamado deles, eu vou. Se eu for convidado para ir numa passeata gay e ter a oportunidade de falar com eles, mas eu nem vou, eu durmo uma noite antes na Avenida Paulista. Identidade de gênero. O Evangelho nunca separou pessoas. Jesus não morreu por separações de gênero. Um dia eu vou fazer uma pregação sobre o homossexualismo aqui. E vai ser essa semana. Vai cair o queixo de muita gente. E muita gente sincera vai se converter e entender o que Paulo queria dizer em Romanos, que eles pagariam com o próprio mal que estão fazendo. Se prepara, essa semana eu vou pregar sobre isso. O queixo vai cair, em nome de Jesus. Vai mudar a tua visão cristã do que Paulo falou. Mas seguindo no você é a luz do mundo, Jesus estava querendo dizer: Nero não é a luz do mundo, o governo não é a luz do mundo, mas você é a luz do mundo. Mas Deus colocou o governo, amém, aleluia, colocou tanto aquele que você não amava, que era o de esquerda, como colocou esse que uma outra parte não ama, que é o de direita. Mas isso não quer dizer que as coisas que ele faz, que não condiz com a realidade, com o certo, eu vou aplaudir, eu vou propagar. Muito pelo contrário, as boas obras serão aplaudidas, as más obras serão retalhadas. Então, isso não é política, isso é ser a luz do mundo, é se preocupar com pessoas. Jesus morreu por pessoas, não por economia. Jesus não veio à terra e falou: eu vou dar uma boa economia para vocês. Ou Jesus disse, eu estava falando com uma colega, uma amiga, e ela me retornou dando risada e publicou no Face, porque eu disse: nós nascemos só para uma coisa: amar ao próximo, pregando o Evangelho e cuidando de quem precisa e repartindo o que Deus me dá. É só para isso que você existe. Você sabia disso? Oxe, e a minha vida? A tua vida vai bem, obrigado. Se você é de Cristo, você vai ter um bom lazer, uma boa viagem, não é pecado. Vai ganhar um bom dinheiro, não é pecado. Vai ajudar muita gente. Vai ser voz para muitos corações. Você vai ser uma bênção porque você é a luz do mundo. É simples assim o Evangelho. Deus não te dá dinheiro para você ser felizinho. Deus não te dá uma boa casa, um bom salário para você falar: oh, glória a Deus, obrigado porque eu e minha família estamos bem. Isso não é Evangelho. Isso é egoísmo. Isso é olhar para o próprio umbigo. As pessoas acham que eu tenho dinheiro e que eu estou apregoando isso porque eu sou bem de vida. Eu ainda estou bem na fé pela misericórdia de Jesus. E prego e falo o que estou falando porque eu confio nele. E tenho visto na minha vida ações de Deus acima do normal antes do vírus. Deus está me abençoando mais. E Deus está usando pessoas comigo para que a gente possa abençoar outras pessoas. Eu não vou falar nome de pessoas que está ajudando, porque nem elas querem. Mas Deus está levantando essas pessoas. Eu choro de alegria, porque elas são a luz do mundo. Hoje é o sábado do Senhor. Para que serve o sábado? Para eu excitar as pessoas a irem para a rua por causa da economia? Ou para eu dizer: cuidem da sua família? Não compensa uma morte. E as pessoas dizem: só morreram 646 pessoas. Antes morreram não sei quantas mil, 6 mil na época do HN1. O que tem uma coisa com outra? Se o governo errou, e errou, se chegou a 6 mil, errou feio.
porque o de agora também está errando feio. Então os cuidados estão sendo tomados para que a gente não chegue a 6 mil, para que pare no 649. Olha que bênção! Mas se parar as mortes, e vão parar, já reduziu na Itália, por causa da atitude que foi tomada, que é essa que nós estamos vivendo, as pessoas vão xingar, vão dizer, mas não está morrendo ninguém. Claro, as medidas estão sendo tomadas, louvado seja Deus, se o Brasil não passar de 1000. Se daqui mais uma semana, 10 dias, falar, o Brasil estagnou, não está morrendo mais ninguém. Aleluia! Porque as medidas certas foram tomadas. Agora, indo às ruas, a fatalidade tomará conta do país. Isso você pode escrever. E entrará na conta de quem está propagando esse tremendo equívoco. Eu não vou ouvir essas pessoas. Eu não vou ouvir o presidente. Eu não vou ouvir um deputado. Eu vou ouvir quem entende do assunto. E quem entende do assunto é o mundo, e o mundo está vivendo uma pandemia. E milhares de pessoas estão morrendo por dia. Por dia. Ah, mas a gripe mata. O câncer mata, o coração mata. Tudo mata, mas e daí? Então eu não posso reter o máximo possível uma pandemia para que menos morram, independentemente. A gripe tem cura, tem vacinas, tem tudo. Aqui não tem. Muitos morrem porque o governo não ajuda, muitos morrem porque os esgotos passam na frente de casa, muitos morrem porque não cuidam da saúde, porque não podem ou não vão ao médico. Existem 1000 formalidades que fazem com que esses números cresçam no mundo, e principalmente no Brasil, mas isso não quer dizer que eu, recuando, cuidando da minha vida e sendo a luz do mundo para as pessoas, isso não vai ser positivo para salvar vidas humanas. Queridos, obrigado por aqueles que estão entendendo. Louvado seja Deus. Não tenham medo. Tem gente que morre de medo. Publicar para não sair de casa. Aí vem aquele grupinho pequeno e começa esquerdopata, comunista, demônio. Até o Dória virou esquerdopata e comunista. O Dória de direita e direita e super direita. Agora, como ele não foi a favor do presidente, ele é um maluco esquerdopata. E eu aplaudo o que o Dória está fazendo. Não votei nele, não votaria nele. Tenho minhas convicções políticas ao contrário da dele, mas nesta hora, nesse momento, ele está fazendo, junto com o prefeito, um grande trabalho em prol do povo que ele foi eleito. Se ele vai errar no futuro, não vai melhorar a economia, não vai injetar na economia, aí o povo que tire ele através do voto, não da pancadaria. Então, quando um governo coloca no Anhembi 1.800 leitos e no Pacaembu 1.200 ou 1.300, é porque alguma coisa vai rolar. Governo nenhum gasta dinheiro à toa assim. Vamos orar para que esses leitos fiquem vazios. Mesmo que essas pessoas sintomatizadas gritem porque os leitos ficaram vazios e jogaram o dinheiro fora. Eles vão gritar de ódio e nós vamos gritar de felicidade, porque nós somos a luz do mundo. Nós vamos aplaudir o governo que tentou antecipar a dor da humanidade. E se os leitos continuarem vazios, louvado seja Deus. Aplausos pela capacidade e atitude que o governo tomou. Agora, cabe a nós fazer a nossa parte. A minha igrejinha lá, Cidade Nova, abriu. Eu estou tão feliz, cara, tão emocionado. A gente vem articulando para que as igrejas sejam ponto de referência para ajudar as pessoas a receber mantimentos, coisas de limpeza, etc., para que elas possam atender não só a nossa igreja, mas a comunidade que precisa. E nós temos uma bênção, porque cada igreja nossa tem um bairro. O distrito cuida de um bairro. Olha que lindo. Se o teu distrito trabalhar, agir como luz do mundo. Eu queria tanto que a nossa igreja mundial estivesse nesse momento fazendo o trabalho da Asa no mundo, abrindo os hospitais, as escolas, tudo, ajudando o mundo todo.
que precisa, todo mundo, e aí pregando a volta de Jesus. Nós teríamos pregado para todo o planeta numa só tacada. Ainda não ocorreu, mas podemos fazer a nossa parte. Eles devem ter os motivos administrativos para que isso não ocorra. Eu sou um pouco mais imperativo na pregação. Eu sou mais de um marketing mais agressivo, no sentido de fazer, promover, ir. E espero que você possa, juntamente com seus irmãos, articularem uma forma de você ser a luz do teu bairro. Agora à tarde eu vou para a minha igreja. Nós vamos conversar, levar algumas coisas para que ali seja um ponto de exército. Esse é o exército verdadeiro, porque nós temos um general, que é o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Muito bem, que Deus abençoe. Eu acho que eu falei, está dando 1 hora. Que Deus possa cuidar da humanidade, do coração do nosso povo. Que você possa compartilhar esse vídeo. Não deixe essa mensagem parar. Muitos têm que ouvir. E tenha certeza de que eu não me importo com as pauladas e críticas de um pequeno, ou se não fosse pequeno, se fosse maior também, não me importaria. Mas faça o que a tua consciência te ensina. Seja a luz do mundo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ajude com o que você puder ajudar. Se você puder encher um litrinho de cândida e levar para a tua igreja ou para alguém que precisa, você pode estar matando o coronavírus na casa de alguém. E às vezes você acha que não é nada. Mas um litrinho, poxa, é um litrinho, cara. Um litrinho você pode salvar vidas. E não entre nessa pressão, nesses robôs, né? Porque agora tem robôs disseminando ódio. Não entre nessa conversa. Relaxe, confie no teu Senhor, no teu Deus. Saiba que você é o sal da terra e a luz do mundo. Que Cristo te abençoe. Que Deus te guarde. E você que entrou agora, você tem a oportunidade de voltar e assistir em algum momento esse vídeo. Tá bom? Meu nome é Sherry Filho, para quem não me conhece, sou psicanalista e adventista do 7º dia. Estou ainda como membro da Cidade Nova de Santa Bárbara do Oeste e tenho partilhado com os irmãos aqui na Princesa Isabel, uma igreja que é um grupo novo, onde era a antiga central de Americana. E que Deus abençoe a todos os irmãos. Que a paz do Senhor seja contigo. Pensem, em primeiro lugar, uma vida. Em segundo lugar, 2 vidas. Em terceiro lugar, 3 vidas. Pense nelas como Jesus pensava. Imagine o que Jesus faria nesse momento. Se ele iria mandar você trabalhar por causa da economia, ou ele ia mandar você ir cuidar dos mais necessitados. Só isso. Jesus é a chave hermenêutica. O que é a chave hermenêutica? Tudo que você ouvir, ler e estudar que não tiver de acordo com o que Cristo faria, com o que Cristo falou, é de demônio. Não dê ouvidos. Passe por cima, ressignifique e siga o caminho da verdade e da vida. Ame ao próximo como a ti mesmo, segundo a ordem do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Até já, até o próximo vídeo. Fica na paz. Não esqueça de compartilhar. Tchau.